Pensar o conceito de afetos não é uma tarefa muito simples. Isso porque, para algumas ciências humanas e sociais, a concepção do que seria afetos se ampliaria para algo que está para além de uma simples definição. Afeto, no caso, seria tudo aquilo que de alguma forma marca a nossa existência e a forma como nós reagimos, ao mundo externo. Bom, e aí, nesse sentido, entraria os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, as nossas emoções, os nossos impulsos, as nossas atitudes e, ampliando um pouquinho mais para o campo da filosofia, entraria inclusive as nossas virtudes, os nossos valores morais e até mesmo as nossas ideias. Por isso nós começamos a pensar o que seria os afetos dentro de uma perspectiva mais de definição, uma perspectiva um pouco mais simples, e a gente acaba ampliando isso para um cenário que é muito maior. E aí a ideia do que seria os afetos acaba puxando uma série de outros conceitos que nos ajudam a pensar o que é o homem e como o homem se constitui na sua relação com outros homens. Uma definição simples, até terminológica, definição de dicionário, eu diria, vai nos dizer que afeto é uma espécie de sentimento bom, como uma espécie daquele tipo de sentimento que nós temos por alguém que nós queremos bem, por alguém que nós queremos do nosso lado. E aí sempre traz aquela ideia de sentimentos agregadores, como amizade, amor, carinho, admiração, ternura. E por essa razão a gente sempre usa a ideia de afeto para falar de vínculos afetivos. Mas eu prefiro tomar a ideia de afeto como aquilo que de alguma forma nos atravessa, como aquilo que nos impacta. Portanto, afeto tanto pode ser uma coisa boa, quanto pode ser também um sentimento, uma atitude ou qualquer outra coisa considerada ruim. Por isso que afeto é, nesse sentido, aquilo que nos atravessa, aquilo que nos distingue ou aquilo que orienta ou de alguma forma explica os nossos comportamentos. Por isso que o conhecimento pode ser um tipo de afeto, o desejo pode ser um tipo de afeto. Enfim, tudo aquilo que envolve a condição humana, no caso, pode ser explicado dentro de uma perspectiva dos afetos. E aí nós temos a contribuição da antropologia, da sociologia, da psicologia, da medicina e até mesmo da ciência política, nos ajudando a explicar um pouco dessa dinâmica de afetos. Por isso, falar de afeto é falar de muita coisa. É falar basicamente de tudo aquilo que nos move no encontro com o outro, na relação com o outro. E se afeto diz respeito a sentimentos e a emoções, está aí a explicação de por que nós precisamos ampliar a sua concepção, ampliar o seu conceito, ampliar o seu entendimento para uma dimensão um pouco maior, incluindo inclusive bons e maus sentimentos, bons e maus pensamentos, porque existem também pensamentos ruins, existem sentimentos ruins, pelo menos considerado dentro da nossa cultura. Afeto é tudo aquilo que nos impacta e que de alguma forma nos orienta na nossa relação com o mundo. Pensar os afetos nos ajuda a compreender o protagonismo do homem na história e como ele orienta o seu futuro. Sejam bem-vindos ao mundo dos afetos.